Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Milton Flávio, deputado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre os anos de 1995 a 2011. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Foi líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa na 13ª legislatura, entre os anos 1995 a 1999. É autor da Lei 10.003 de 1998, que instituiu o Programa Estadual de Vacinação da Terceira Idade. Quais foram as suas primeiras impressões quando o senhor chegou na Alesp? No Brasil, nós tínhamos a redemocratização, né? Nós estávamos começando um processo eleitoral, inclusive depois da cassação de um presidente, que foi o Collor. Então, a Assembleia vivia um pouco essa dinâmica, né? Ou esse momento que não era apenas mundial, mas também muito importante para o Brasil. E São Paulo também teria que passar por uma transformação. As pessoas não se lembram disso. Mas no ano em que a gente foi eleito, né, os funcionários públicos de São Paulo recebiam ou passaram a receber seu salário de forma parcelada, né, porque o Estado não tinha condições de pagar integralmente o salário dos funcionários, sobretudo aqueles que tinham salário maior, numa única vez. Chegava a parcelar o salário em até 3 vezes. Então era um momento muito difícil em que a gente chegava na Assembleia com todas essas demandas e dificuldades para superar. Então eu cheguei na Assembleia, representando uma cidade que há muito tempo não tinha a sua representação, e numa Assembleia que apresentava também uma grande mudança. O convívio com os parlamentares sempre foi bom, né? Embora você tivesse, diferentemente de hoje, né? Naquele tempo você tinha menos partidos atuando, os partidos eram mais fortes do que os deputados, então você tinha uma representação partidária muito forte. O PSDB, embora fosse o partido do governo, tinha só 21 deputados na Assembleia, de 94, portanto você tinha que conversar com os deputados, tinha que buscar um convívio, buscar alternativas, buscar consensos, né? Mas os partidos eram muito fortes, então você acabava tendo uma condição de evoluir com os projetos, porque também, uma vantagem que nós tínhamos, os partidos eram mais ideológicos. Eram partidos que tinham uma certa aderência com a história política do país. Mas a relação entre nós sempre foi muito cordial. Embora às vezes muito dramática ou muito intensa no plenário, mas nas relações pessoais eu posso dizer para você que eu fiquei lá durante 16 anos e eu não consegui encontrar ou fazer nenhum inimigo. Tinha muitos adversários, né, mas nenhum inimigo. O senhor foi líder e vice-líder em alguns períodos da Alesp. Como foi essa relação de mediação entre os parlamentares e o legislativo e o governo do estado? Eu tive as duas posições, né? Eu fui atirador e fui, na verdade, o conciliador. Então, dependendo muito da fase que eu vivi, porque eu fui líder do PSDB. Então, como líder do PSDB, eu tinha que defender o meu partido, defender as nossas teses e defender também o governo. Diferentemente do momento em que eu passei a ser líder do governo, que embora tivesse que defender o governo, eu tinha que buscar constantemente uma conciliação entre os vários partidos, né? Isso é uma governança que eu diria que é complicada, mas não tão difícil de ser feita. De novo, porque os partidos naquela ocasião tinham demandas bem conhecidas, eles eram bem representativos, né? E a gente tinha como discutir, não trocando no sentido daquele toma lá da cá com o deputado, mas buscando acomodar, né? São Paulo foi o primeiro estado que aprovou as chamadas organizações sociais para a saúde. Foi um embate que durou meses, com enorme resistência, sobretudo dos partidos mais à esquerda.
eu sempre digo isso, durante um certo momento, eu era praticamente o único deputado a defender essa mudança, que hoje é fundamental. Quais outros projetos de lei foram aprovados em plenário e, posteriormente, sancionados pelo governo que se destacaram? Olha, eu vou falar de projetos que eu defendi, né? Ninguém sabe, né? Mas o primeiro projeto que criou a vacinação para a terceira idade no país foi na Assembleia de São Paulo, é da minha autoria, né? Esse projeto acabou, de uma certa maneira, se tornando uma referência nacional, e hoje o Brasil como um todo tem um projeto nacional para vacinação para a terceira idade. Mas o início dessa disputa, e foi também trabalhosa, não do ponto de vista daquilo que era bom, que todo mundo compreendia que era bom, mas o próprio governo que eu representava tinha dificuldade pelo custo que o projeto apresentava. Quando o Serra vira ministro e aprova o projeto para o Brasil também, criou-se inclusive uma dificuldade, porque em São Paulo o projeto começava a vacinar os idosos com 60 anos e o projeto nacional previa a vacinação a partir dos 65 anos. E nós tivemos que negociar com o governo federal para que houvesse uma equidade, que São Paulo, por uma disposição transitória que eu próprio coloquei no projeto já aprovado, né, São Paulo, durante os 2 primeiros anos, começaria a vacinação a partir dos 65 anos de idade e, em compensação, o governo federal, que pretendia vacinar os seus idosos só a partir dos 65 anos, depois de 2 anos faria, como nós, a vacinação a partir de 60 anos. Eu acho que isso foi um projeto que hoje também é exitoso, é uma demanda que era nacional e que trouxe benefícios para todos nós, sobretudo para a população que foi beneficiada. Na verdade, veja bem, como líder do governo, e em 2001 provavelmente eu tinha essa função, né, ou era vice-líder do governo, o relator especial, na verdade, é aquele relator que finaliza o projeto, tem o relator que passa pelas comissões e um relator, que é o relator especial, que aprova os projetos, né? E provavelmente nessa condição, como líder do governo, né, eu fui um relator especial para poder conciliar o acordo feito na casa. Eu comecei dizendo para você projetos que eu participei, né? Então, a criação das organizações sociais. O projeto que eu aprovei, que era meu, da criação da vacinação para a terceira idade. O diagnóstico do câncer de próstata, que também foi um projeto meu, né? Foi o primeiro projeto de saúde masculina que foi aprovado no país. A possibilidade, por exemplo, que o funcionário público colocasse seus dependentes como usuários do IANSP, foi um outro projeto que foi bastante discutido na Assembleia e que permitiu essa presença. O Código Sanitário, que foi um projeto que foi apresentado nessa época por um deputado do PT, que foi aprovado. Enfim, nós tivemos vários projetos pontuais, é difícil lembrar. Para não falar. Por exemplo, eu aprovei um outro projeto que foi muito importante e virou lei, mas que acabou não tendo uma consequência efetiva, né? Que criava o ensino para as crianças e adolescentes internados em hospitais públicos, para que a Secretaria de Educação oferecesse essa oportunidade. Medicamentos e doenças que foram beneficiados, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que passou a ter a oportunidade de ter os seus produtos, os seus medicamentos oferecidos numa cesta que a Secretaria da Saúde oferecia para essa população que não era assistida anteriormente. Enfim, são vários projetos que foram sendo aprovados gradualmente, né? Nós enfrentamos naquela época, né, a epidemia, entre aspas, da AIDS, né? E vários projetos foram aprovados, né? E eu tive uma participação muito importante, porque, se eu não me engano, esses projetos foram propostos por deputados da bancada do PT, que eram oposição ao governo, mas os projetos eram muito importantes. E aí eu sempre brinco, né? Nós tínhamos na Comissão de Saúde, né, um acordo muito grande entre aqueles que entendiam a saúde como um direito universal e necessário. Sobre a mudança de comportamento dos paulistas, nós tivemos algumas leis especiais, como a lei do rodízio e a lei antifumo, por exemplo. Olha, nessas duas leis eu tive participação importante, né?
Por quê? Porque o deputado Triplo, que foi presidente da Assembleia, né, o deputado Paulo Kobayashi, foram deputados que defenderam muito o rodízio, num momento em que a população não tinha clareza ainda do que as mudanças climáticas iriam trazer de devastação, de mortes e, inclusive, eu diria, de prejuízos muito grandes, não apenas para a saúde, mas para a própria economia. Então, na década de 90, você tentar convencer uma população, como a população de São Paulo, de que a implantação de um rodízio de carros era necessária, foi muito difícil. Foi uma proposta que, no primeiro momento, parecia muito antipática, né? Porque você reduzia, entre aspas, direitos que a população imaginava que pudesse ter, né? Mas hoje nós sabemos que seria impossível sobreviver em São Paulo, né, com um índice de poluição com os quais nós convivemos. E hoje está provado de maneira muito mais cabal que o grande poluidor ainda hoje nas grandes metrópoles são os carros, né? Ou melhor, não é nem o carro, são as formas de transporte individual, o carro e a moto, por exemplo, que poluem muito mais proporcionalmente do que os ônibus, né? E muito mais do que outros meios de transporte, né? Mas foi muito difícil para a população entender isso num primeiro momento. Hoje, acho que todos nós concordamos que isso foi fundamental. A segunda questão que você colocou foi do fumo, né? Também eu, né, tive esse papel importante, porque nessa época eu era vice-líder do governo do Serra, né, que era o governador, tinha sido ministro da Saúde e também, de novo, enfrentou uma enorme resistência dos fumantes. Eu, como ex-fumante, tinha todas as razões para defender essa lei, e isso era um consenso em termos de saúde pública, ainda hoje né? E eu acho que foi um trabalho muito importante, eu me sinto muito gratificado por ter sido encarregado pelo governador de ser o seu porta-voz. Eu me lembro que o Serra dizia na época, né, olha, se tiver problema, se tiver demanda, se tiver entrevista, é o Milton Flávio que vai falar por nós, né? E eu já estava com o couro um pouco espessado na época e me sentia, né, inclusive, sentia prazer de fazer essa defesa, porque era alguma coisa que eu acreditava pessoalmente, politicamente e como médico mais ainda. Então o senhor, sendo um especialista na área da saúde, também tinha um papel mais de responsabilidade, mais importância para alertar as pessoas, a população dessa lei? Então, só para a gente fazer um paralelo, né? Por exemplo, eu tinha sido secretário da Saúde quando fui defender as organizações sociais que eram uma proposta do governo. O governador Mário Covas pediu para que eu e o Walter Feldman, antes que essa lei fosse aprovada e antes que ela fosse, inclusive, levada à Assembleia, nós viajamos para Portugal. Em Portugal nós já tínhamos alguns exemplos aqui no Brasil, mas em Portugal as organizações sociais já eram uma realidade. E nós fomos visitar Portugal e conhecer o modelo, né, que tinha uma aplicação nacional, visitando hospitais, conversando com pacientes que conviviam agora com a nova modalidade. Eu me lembro, inclusive, de pessoas, eu me lembro de uma senhora em particular que estava internada num hospital, ela estava grávida, se eu não me engano, e ela tinha usado aquele mesmo hospital nas duas modalidades, anterior e depois com as organizações sociais. E ela e os pacientes, ela em particular, mas os pacientes em geral, aprovavam de maneira muito forte esse novo modelo. Então nós vimos exatamente como funcionava e trouxemos para o governador, né, essa experiência. Aliás, aí tem um fato muito interessante que eu gostaria de contar, foi porque em Portugal, ao mesmo tempo em que eu, como deputado, cumpria essa missão, e era líder da bancada, e o Walter era líder do governo, cumprimos essa missão de trazer de volta para o governador de São Paulo essa experiência, quer dizer, dar um respaldo para que isso fosse aprovado. Eu voltei de lá tão entusiasmado quanto pelas
organizações sociais por um modelo ou por uma ação que ali na Europa era uma realidade bastante presente, e eu, inclusive, estendi a minha viagem, acabei indo para a Espanha, fiquei alguns dias que não pretendia, para conhecer a política para a juventude que nós começávamos a experimentar na Europa, né? Eu me lembro que eu voltei para o governador, Mário Covas, e disse, olha, tudo bem, o projeto é bom, vale a pena ser aplicado, mas eu trago uma outra demanda para o senhor. Nós precisamos criar em São Paulo a Secretaria da Juventude. E, efetivamente, eu até me lembro, eu disse, ó, o senhor não precisa nem gastar nada, é só o senhor transferir alguns projetos, mas é fundamental, né, que a gente tenha em São Paulo uma Secretaria da Juventude. Na Europa está acontecendo isso, países como a Espanha, como a Portugal, já tem ministros da saúde, né, e o resultado é muito bom, as políticas avançam com muito mais rapidez do que nós estamos conseguindo fazer no Brasil. E o Mário Covas, que teve uma certa resistência, não à ideia, mas às eventuais consequências ou custos que isso pudesse ter, no final acabou sendo convencido. E ele acabou aprovando ou propondo a criação da Secretaria da Juventude e teve como seu primeiro secretário o Gabriel Chalita. Então, eu me sinto um pouco pai dessa ideia, né, porque eu trouxe de lá para cá e tive que convencer o governador Mário Covas de que isso era importante. Um outro dado, só para histórico, né, eu me lembro que eu estava em Tatuí, eu não me lembro exatamente a data, mas era um feriado, quando o governador me entregou na mão o projeto de lei das organizações sociais. Ele disse, líder, está aqui na sua mão, agora a tua obrigação é aprovar esse projeto. E eu me lembro que eu perguntei para ele, governador, né, tenta aquilo que você me perguntou, como é que as coisas aconteciam, né? Eu perguntei, quais são os limites de negociação? Ele falou, eu só quero que você consiga aprovar o projeto, né? Não quebre a espinha dorsal do projeto, que é garantir a participação das organizações. Se tiver que fazer alguma concessão, você faça. E eu me lembro de uma concessão que nós tivemos que fazer, porque o projeto original dizia que nas organizações sociais, né, ou com a implantação das organizações sociais, 20% dos leitos dos hospitais poderiam ser utilizados e negociados com a iniciativa privada. E esse, para que você tenha uma ideia, é um modelo que existe em Cuba. Em Cuba, você tem, claro que todo mundo sabe que tipo de governo prevalece lá, eles têm, os hospitais são públicos, mas 20% dos leitos dos hospitais são reservados para aquilo que eles chamam de turismo-saúde. São leitos exatamente iguais aos demais, mas que são usados para turistas, para pessoas de outros países que vêm usufruir em Cuba de alguns serviços, como eventualmente tinha lá, eu me lembro, o Hospital da Retinose Pigmentar, que é um processo que provoca cegueira, né? O Hospital Frampaí, se eu não me engano, que era um hospital para tratar de pacientes com problemas ortopédicos, 20% dos leitos eram utilizados para ampliar a arrecadação dos hospitais, além daquilo que o governador colocava, para poder melhorar a saúde da população. E embora isso fosse lei em Cuba, os partidos mais à esquerda, o PT e o PCdoB, nos fizeram tirar essa proposta. Nós tivemos que, foi uma das coisas que a gente teve que abrir mão para que o projeto de lei pudesse ser aprovado. Então, são situações para demonstrar como é que a negociação acontecia. Então, não era assim, eu vou dar para o deputado tal e qual esse benefício, essa emenda. Não, eram discussões e concessões que se fazia no conjunto das ações que o projeto propunha. Como foi representar a população de Botucatu? Olha, foi muito gratificante, mas eu diria que eu estou devendo isso para Botucatu. Porque, como eu cheguei na Assembleia, embora sendo um deputado de uma cidade que há 50 anos não elegia um deputado, no momento em que eu virei líder da bancada, eu passei, e depois fui líder do governo, eu tinha uma atuação muito mais genérica, e eu diria que a população se ressentiu um pouco disso. Ela queria ter um deputado como o seu. E em muitos momentos, por exemplo, na hora de instalar pedágio, eu tinha que defender o interesse do governo. E Botucatu ganhou um pedágio. Então a população dizia, puxa, a gente elegeu um deputado e ganhou um pedágio, e ele defende o pedágio.
né? Mas era fundamental, era necessário esse tipo de política do Estado para que o Estado pudesse fazer o que fez, né? Então eu diria que em muitos momentos a população de Botucatu se sentiu lesada. Embora, por outro lado, sendo parlamentar e tendo uma atuação próxima do governo, eu pude fazer e levar para Botucatu, por exemplo, né, uma FATEC. Disputando com outros deputados e com outras cidades, Botucatu já tinha uma Unesp e ganhou uma FAPESP, né? E esse pedágio de Botucatu deixou de existir depois de um certo tempo, era um pedágio temporário, mas mesmo assim a população me cobrou muito. Não sei se eu paguei a conta quando eu levei para lá a FATEC. Eu posso dizer com toda tranquilidade que, né, se você me perguntar qual foi a coisa mais importante que o senhor fez na vida, né, em primeiro lugar, constituir a minha família, os meus filhos, né, e em segundo lugar, ser professor de medicina, né. A política era a minha terceira opção, mas era uma opção muito forte, porque naquele momento eu entendi que eu tinha um papel a desempenhar como médico amadurecido, conhecendo as demandas que a cidade e que a população tinha de uma condição diferente do que aquela que o Estado oferecia. Eu me senti na obrigação de cumprir com a minha trajetória. O líder do governo, ou vice-líder do governo, enfim, aqueles que têm essa função, na verdade não trabalham no sentido de produzir uma proposta sua, né? O relator especial é aquele relator que concilia, né, as emendas que foram construídas ao longo dos relatores nas comissões, né? Então a minha função provavelmente nesse projeto foi esse, conciliar os acordos e permitir, né, que com esses acordos feitos a lei pudesse ser aprovada no plenário. E fazer essa mediação entre o legislativo e o executivo? Sempre encontrando, né, um equilíbrio que permitisse à Assembleia aprovar um projeto ampliado, um projeto com, eventualmente, uma presença mais forte daquilo que pretendia a Assembleia, com as eventuais restrições que o Executivo eventualmente pudesse apresentar. Nós vivemos, por exemplo, uma briga permanente durante muitos anos em que os estudantes da universidade, por exemplo, questionavam os percentuais que são os de hoje, né, que eram dados à universidade dizendo que eles eram insuficientes, né, e propunham, né, veja bem, não é que propunham um aumento apenas para a universidade, porque você tinha 30% para a educação, então na medida em que você aumentava, ou se você aumentasse o percentual das universidades, você restringia aquilo que você aplicava no ensino fundamental, no ensino médio, né? Mas era uma briga constante e isso não foi mudado, né? Embora muito bumbo aparecesse na Assembleia, muita manifestação, passeatas que chegavam a invadir a Assembleia e a tomar a Assembleia e a impedir que ela pudesse continuar trabalhando. E hoje, quando você pergunta aos reitores, eles dizem que os recursos são suficientes, né, e permitem à universidade uma vida adequada e absolutamente em condições de cumprirem com as suas funções. Mas essa, por exemplo, foi uma questão muito importante que a gente viveu. A Assembleia não tinha aquela proteção que hoje nós temos lá de vidro. Então, o contato com os manifestantes, aqueles que defendiam os interesses das empresas das quais eles faziam parte, era quase que imediato, né? Você falava com os manifestantes quase que um face a face, né? E eram reuniões muito difíceis, né? Em muitos momentos tendo que ter uma mediação da polícia para que a sessão pudesse ter seguimento. Eu trabalhei muito, né, como líder do governo para que esses projetos fossem aprovados, embora fossem projetos propostos pela oposição. E eles foram aprovados. E não é por outra razão que nós tivemos em São Paulo, né, um tratamento mais precoce, mais adequado e, na minha opinião, muito importante para que essa doença não fosse debelada, mas que os pacientes com AIDS pudessem ter a sobrevida que hoje eles têm. O que se propunha, por exemplo, na época, né, era que a gente sabia que a contaminação maior que você tinha para AIDS era a agulha, era o compartilhamento das seringas.
Então, havia uma discussão muito grande, né? Como existe até hoje, né? Você propor que o governo dê a seringa, né? Para muitos, isso parecia que você estava estimulando, né, o uso de drogas injetáveis, quando, na verdade, não era isso. O que você pretendia era evitar o compartilhamento e, portanto, a ampliação, a disseminação desse vírus, né? Mas havia resistência, gente que entendia como hoje, em outras áreas, continue tendo. Nós estamos com a Cracolândia aí e os embates na adoção de medidas para coibir ou para evitar a ampliação e permitir a recuperação desses pacientes é muito grande, né? E naquele tempo também, com a AIDS era a mesma coisa, né? Você tinha de um lado esse tipo de políticas que era de redução de riscos, que para nós era muito importante e necessária, com aqueles outros que entendiam que o Estado devia combater de maneira mais drástica e não devia oferecer essa redução que para nós era fundamental. Mas a gente venceu a batalha, né, e o governo entendeu isso. A gente fazia reuniões com muita frequência dos líderes com o próprio governo. O Walter foi muito responsável por isso. Ele é muito habilidoso, né? Mas eu diria que essa relação de equilíbrio, eu diria que é até muito curiosa, né? Porque eu convivi em duas situações diferentes, né? Nos primeiros 2 anos, eu era líder da bancada e o Walter Feldman era líder do governo. Vocês já assistiram, e todos assistem ainda hoje, né, filmes policiais. Você tem o policial bonzinho, né, não é sempre assim? E tem o policial que é mais bravo, né, o policial que é mais agressivo. Lá também era assim, né? Eu, como líder da bancada, era mais duro, mais agressivo, e o Walter Feldman, como líder de governo, né, era mais moderado, era mais conciliador do que eu. Na virada do governo, né, o presidente da casa tem 2 anos, né, o Walter vai para ser chefe da Casa Civil, né, e o Macris entra como líder do governo, e o Paulo Kobayashi era o líder da bancada, ou melhor, presidente da casa, né? E aí eu passei a atuar, num certo momento, como líder do governo, como líder da bancada, né? E aí eu tinha que, com o Macris, eu continuava como líder da bancada, né? Eu tinha que ter uma atuação ao contrário, porque o Macris era mais duro. O Macris era uma pessoa... Quando eu fui líder da bancada no primeiro ano, não fui no segundo e voltei no terceiro ano como líder da bancada. Então, eu que tinha sido líder duro, líder mais agressivo com o Walter Feldman, né, voltei a ser líder com o Macris, que, embora líder do governo, era mais duro do que eu, né? E aí eu mudei minha posição, eu era o bonzinho, embora líder da bancada, eu tinha que ser mais conciliador. Então, são experiências, né, que levam em conta muito as características de cada um de nós e a capacidade de cada um de nós de atuar, né? No final do meu primeiro mandato, eu fiquei como suplente e fui ser superintendente do IANSP. Então, eu vivi uma relação com a Assembleia diferente. Eu era agora superintendente de um grande hospital, que atendia a todos os funcionários públicos do Estado de São Paulo, e tinha que ter uma relação diferente com a Assembleia. Agora eu era demandante da Assembleia, da aprovação de verbas, e a Assembleia era demandante em relação a mim, que era superintendente, para ampliar a população que era atendida. Como eu disse, incluir, por exemplo, a mãe, incluir a sogra, né, que anteriormente não tinham essa possibilidade, né? Então, quando eu volto para casa, eu volto numa outra condição. Eu já tinha uma outra experiência, né? Tinha uma experiência de quem havia demandado a Assembleia, né? Isso vai criando, vai conformando a sua atuação como político. O deputado, em muitos momentos, ele podia não abrir o seu voto, ele não podia declarar o seu voto, né? E isso era muito, na nossa visão de governo, era muito ruim, né? Era muito importante que os deputados expressassem publicamente o seu voto, né? De tal maneira que a população pudesse acompanhar exatamente o que pensava o deputado.
porque muitos se omitiam, e você não tinha. Você tinha aqueles que votavam abertamente, ou em algumas votações, isso era dado ao deputado, o direito de votar, de o voto ser secreto. Era estabelecido que o voto deveria ser secreto, né? Isso era muito ruim, porque a população trabalhava com o resultado, tantos votos a favor, tantos contra, mas não sabia quem eram os deputados que votaram a favor. Mesmo que você declarasse seu voto, isso não era obrigatoriamente verdadeiro, né? Então, foi eu diria, um aspecto muito importante, porque democratizou, ou pelo menos permitiu à população acompanhar com mais rigor a posição, a disposição e a votação de cada deputado em projetos que, em muitos momentos, eram relevantes para a própria população. Como foi pensada essa mudança do voto secreto para o voto público? Eu acho que é uma questão que foi sendo amadurecida com o tempo, né? Na verdade, a gente vinha passando, ao longo do tempo, por um processo de democratização, né? E eu diria que é mais ou menos como se você tem hoje, né? Eu imagino que não vai acontecer, no futuro não será assim, o sigilo que é prescrito para algumas medidas, para algumas ações que os governos têm. Sigilo de 20 anos, sigilo de 50 anos, sigilo de 100 anos, né? A população acaba não podendo conhecer em profundidade e com clareza quais foram as razões que levaram os governos a tomar tais e quais decisões. A mesma coisa acontecia com o voto secreto, né? A população, na medida em que ela foi tendo uma participação maior, que você foi abrindo a possibilidade inclusive de voto, né? de construções de moções públicas que se transformavam em projetos de lei, se tornava obrigatório, com o amadurecimento da própria casa e da população, que nós tivéssemos essa transparência, né? Então foi um processo que foi construído com muito devagar, com muita discussão, mas com uma clareza de que, a partir de um certo momento, isso se transformava numa obrigação. E a participação da população, então, se torna mais efetiva na casa. Com certeza, né? Embora eu continue acreditando que a população participa muito pouco, né? Se você acompanhar, né? E hoje menos do que no passado. Eu não posso afirmar isso, né? Mas quando eu vou à Assembleia, quando eu visito a Assembleia, né, há uma manifestação dos funcionários da casa que a Assembleia mudou muito e que hoje não se faz mais discussões como se fazia no passado, né? Que hoje as aprovações se fazem de maneira mais rápida e que o debate na casa não é tão acalorado, não é tão permanente, né? No passado não, no passado isso era importante. Até porque, como eu dizia para você, você tinha mecanismos regimentais que permitiam à oposição postergar, dificultar a aprovação de projetos. Então, às vezes você tinha um projeto que ficava semanas em discussão na casa, né? Essa mudança também aconteceu, né? Os projetos de lei hoje têm na casa uma tramitação mais rápida, né? O que é bom, porque você pode aprovar com mais rapidez projetos importantes. Mas, por outro lado, você limita muito a discussão. E a mudança do voto secreto para o voto público deixou um legado até os dias de hoje. E para o futuro também? Com certeza, é um exemplo, né? E seguramente isso incentiva, né, outras formas de atuação da Assembleia, né? Possibilita, ou pelo menos cria condições para que você possa permitir, né? Como você tem hoje o mandato coletivo, né? São mudanças que vão acontecendo em função dessa integração ou dessa participação maior do cidadão na lide legislativa. Nós temos convênios com vários países, da Europa, da Ásia, da América do Norte, né? E são fundamentais, né? Ou é um relacionamento que propicia um ganho muito importante para as ações que a FAPESP tem, né? Que, aliás, eu acho, né, e queria reiterar aqui, porque ela foi criada pela Assembleia de São Paulo, ela foi aprovada pela Assembleia de São Paulo, quando ela foi instituída num primeiro momento, e ela foi instituída pelo Carvalho Pinto lá atrás, né, 60 anos atrás, né, mas
Constituinte de 89, se eu não me engano, a FAPESP, que tinha um orçamento que era de 0,5%, dobrou a sua participação no orçamento e dobrou a sua atuação, ampliou a sua atuação. E isso quem fez foi a Assembleia de São Paulo. As condições que nós temos hoje na FAPESP, que permitem a FAPESP ser hoje a fundação de apoio ou de amparo à pesquisa mais relevante do país, disparadamente mais relevante, que transformou a FAPESP, talvez, na instituição ou na fundação mais respeitada na sua ação no nosso país e respeitada no exterior, inclusive, pelas instituições mais reconhecidas, né, na área da ciência, decorre de uma ação da Assembleia de São Paulo. Né? E é por isso que quando alguma ameaça à nossa autonomia ou à nossa capacidade financeira, a gente sente que isso possa acontecer, a gente recorre de novo à Assembleia. Por quê? Porque ela foi a responsável pela Constituição disso que é hoje, na minha opinião, o que faz a diferença em São Paulo. São Paulo é o que é hoje porque tem a FAPESP. Não é exagero meu, não. Né? São Paulo é o que é hoje porque tem uma instituição que, ao longo dos seus 60 anos, fez uma interface com a atividade acadêmica, com os institutos de pesquisa, com a indústria nascente no nosso país e no nosso estado, e com a população, né, permitindo que essa interface desse à nossa universidade, aos nossos institutos de pesquisa e à nossa indústria uma diferenciação que permitiu a cada uma delas competir de maneira adequada com as suas concorrentes no nosso país e fora do nosso país. Né? Então eu acho que a FAPESP ainda hoje, e cada vez mais, ela tem um papel mais relevante. E eu fico feliz, de novo, porque foi a Assembleia que fez isso. Hoje, por exemplo, a FAPESP tem um papel muito grande numa parceria que ela tem com o Estado, com a população, com a indústria, com as universidades, com os institutos de pesquisa, na implementação de políticas públicas. A FAPESP faz certames públicos, né, de grande relevância, com verbas que orçam alguns milhões de euros, por exemplo, mais de 50 milhões de euros, instituindo políticas públicas que mudam a vida da população de São Paulo, em parcerias e em consonância com diagnósticos que são feitos concomitantemente ou de maneira conciliada, ou de maneira concursada com as próprias secretarias de Estado. Então, são deficiências, demandas que o próprio Estado e as secretarias detectam, trazem até a FAPESP, e a FAPESP abre, né, certames, abre editais com recursos suficientes para projetos que têm duração de 5 e agora até 10 anos, para que essas políticas possam ser aprimoradas e desenvolvidas. Né? E eu acho que isso talvez tenha sido uma das maiores ações que não podem ser esquecidas na atuação da Assembleia de São Paulo. Foi a Assembleia de São Paulo que aprovou a FAPESP. Sobre a infraestrutura do prédio, pensando de forma artística e também das obras de arte que ali nós temos, várias exposições também regularmente, como era na época do senhor? Olha, a questão das exposições já é um legado anterior, né? A gente conviveu com isso como deputado, eu convivi com isso. Mas eu não tenho dúvida de que hoje a Assembleia, não só do ponto de vista arquitetônico, mas do ponto de vista administrativo, tem uma condição muito mais favorável, né, para a casa. E para a população que frequenta a Assembleia, né? Você tem hoje mais auditórios, você tem salas que você pode utilizar para fazer reunião de grupos de trabalho, né, para eventualmente você ter lá uma participação de comissões ou de atividades que os deputados possam querer desenvolver. Nós tínhamos mais dificuldades, os gabinetes eram mais restritos e as áreas de atuação que a gente tinha eram mais limitadas.
A Assembleia hoje oferece uma condição muito melhor para os deputados e para a população que usa a própria Assembleia. Lá nós temos hoje o poupa-tempo, né? São alguns outros serviços que a Assembleia oferece hoje que não tinha no passado. Olha, para mim, como eu disse, né, eu tive uma atuação lá durante 16 anos, ela foi fundamental para que, como eu disse, eu pudesse implementar uma série de projetos da minha iniciativa. De novo, vacinação para a terceira idade, diagnóstico do câncer de próstata, né? Então, eu tenho uma visão de que a Assembleia é fundamental para garantir, né, a participação da população, garantir que a democracia se faça de maneira mais ampliada e atuar a Assembleia para que os nossos governos continuem atuando de maneira a atender aquilo que seja o mais importante para a população de São Paulo. Eu não consigo imaginar que os nossos governos possam ter sucesso se não tiverem uma atuação fiscalizadora e, eu diria, além de fiscalizar, agregadora, né? Aprimorando projetos de lei que cheguem à Assembleia. Nem sempre o governo é centralizado, é uno. Os deputados, eles representam as várias regiões de São Paulo, regiões metropolitanas, e em todos os projetos de maior atitude ou de maior amplitude, né, eles acabam interferindo de maneira muito direta nessas regiões. E cabe ao deputado fazer essa interface e fazer esse aprimoramento que os projetos precisam ter enquanto passam pela Assembleia de São Paulo.